Para muitas famílias, entre muitos lugares possíveis para passar uns dias de férias, o Parque da Costa de Lavos é paragem obrigatória. Desde os anos 70 que o acampamento de famílias se realiza sempre no mês de agosto e recebe crianças, jovens e adultos para momentos únicos em família. Todos os anos nós temos esta experiência, cujos objetivos é, em primeiro lugar, com certeza, esse encontro com Deus especial, único em famílias, mas sobretudo esta recriação de estarmos juntos, diferentes gerações. Nós temos desde bebés às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos, e esta confraternização mútua que nós acabamos por ter uns com os outros, sem dúvida que é um dos objetivos alcançados e experimentados ao longo do acampamento de famílias. Este ano, o tema principal dos 10 dias de acampamento foi trazido pela doutora Carmen Maciel, diretora da ADRA Portugal, e teve como temática Famílias Solidárias. Por isso, quisemos saber quais as principais características que cada família deve ter para praticar a solidariedade. As principais características para uma família solidária passam pela união na prática da caridade, o quererem fazer bem, unirem-se para que possam estabelecer planos para que na família possam marcar a diferença, seja na vizinhança, os filhos na escola, os pais no trabalho, seja na igreja, na comunidade. São pessoas que se interessam por fazer o bem e marcar a diferença para aqueles que mais necessitam. Neste acampamento estiveram presentes cerca de 130 pessoas que aprenderam que não há idade para se ser solidário. Desde os mais pequeninos até aos mais idosos, todos têm lugar nesta questão da solidariedade. Há muitas crianças que, pelos seus gestos de carinho, pela sua forma bondosa, conseguem estar com o idoso, conseguem fazê-lo sorrir, conseguem fazer com que tenha um dia magnífico só pelo seu sorriso, assim como temos as outras pessoas mais adultas que estão habituadas a fazer um outro tipo de trabalho e os mais idosos com a sua paciência, com a sua experiência acumulada. Portanto, é importante que desde os mais pequeninos até os mais idosos todos possam participar. Para além da temática e da formação que todos podem receber, o tempo foi vivido com muitas atividades. As manhãs foram passadas a aprender, ir à praia ou então passar alguns momentos a fazer desporto. E de tarde houve tempo para o reencontro entre avós, filhos e netos, o que faz da Costa de Lavos ser sem dúvida um lugar mítico para que as famílias venham consecutivamente. Eu aqui passei como jovem, passei os melhores anos da minha vida e depois, para dar continuidade a isso, trouxe os meus filhos. E não sei, é uma coisa que está cá dentro que não tem explicação. É o podermos estar aqui descontraídos, o podermos partilhar experiências, o estarmos na fila, onde nos conhecemos muito uns aos outros, onde partilhamos situações do nosso dia-a-dia. A Costa de Lavos, para mim, é o local onde eu acabava por passar pelo menos um mês todos os anos, porque eu vinha ao acampamento de bravadores, depois ao de companheiros, depois ao de famílias. A Costa de Lavos era uma segunda casa para mim já. O que há assim de tão mítico na Costa de Lavos que qualquer jovem e menos jovem considera este lugar como um lugar quase que imprescindível para atividades durante o ano? Aquilo que vivemos no passado, as memórias que conseguimos aqui são maravilhosas, são espetaculares. Eu acho que é isso que cria este fascínio, este ambiente mítico da Costa de Lavos, e se perguntares a qualquer pessoa que aqui tenha estado, toda a gente se lembra de muitas aventuras aqui. Para as crianças, o programa teve a mesma temática. Divididas por faixas etárias, os monitores prepararam atividades especiais para cada dia. Tanto as crianças como os jovens têm atividades que, durante a chamada reunião temática, em que os adultos estão com o tal convidado a cada ano, as crianças e os jovens têm 2 monitores diferentes, pelas diferentes faixas etárias, com certeza, porque aquilo que atrai os mais pequenos não é de todo aquilo que atrai os mais velhos. Então, sobretudo atividades práticas, teóricas também, histórias bíblicas e depois trabalhos manuais, mas todas elas à volta do tema que cada acampamento tem. Este ano, famílias solidárias, aprender os exemplos, onde vemos exemplos bíblicos de onde Jesus ajudou as pessoas, o que é que podemos fazer para ajudar. Por exemplo, ainda esta semana os mais jovens, portanto o monitor, preparou com eles, por exemplo, fazer umas limonadas e foram junto da praia oferecer limonadas e entregar um cartãozinho bíblico para entregar a essas pessoas que beberam um refresco no calor e que se sentiram bem e que receberam a palavra de Deus através do bilhete. Embora o acampamento de famílias seja um momento de encontros e de reencontros, este ano o tempo em família serviu também
para recordar o exemplo solidário de Jesus. Sem dúvida, e nós temos visto e vindo a ver ao longo desta semana, nas reuniões temáticas que temos tido, que se havia algo que o Senhor Jesus tinha como prioridade na sua vida, era em primeiro lugar atender às necessidades. Algumas famílias fazem voluntariado nas várias ações que a ADRA leva a efeito em muitos locais do país. Por isso, muitos dos participantes tinham muitas experiências e testemunhos para partilhar. Tem acontecido até em algumas sessões termos que pedir para guardar as perguntas para o fim, para uma sessão específica sobre perguntas, porque como só temos 1 hora e um quarto para desenvolver o tema, as pessoas gostam de colocar as suas questões, gostam muito de contar as suas experiências e para mim é muito enriquecedor ouvir e compreendo que as outras pessoas também possam beneficiar com os testemunhos, portanto tentamos sempre abarcar. Na realidade tem sido uma benção esta partilha. Este foi apenas mais um acampamento de famílias onde a amizade e o convívio marcaram cada dia na Costa de Lavos. Para o ano, novos desafios, novas experiências, mas acima de tudo, o reencontro entre todos, porque afinal, numa só palavra, vir ao acampamento de famílias é Reviver. Sui generis. Feliz. Amor. Solidariedade em tudo. Em 2011, perdi o meu companheiro e depois, em 2014, perdi o meu pai. Comecei a ficar mais curiosa sobre onde estaria Deus na minha vida. Meu nome é Adelaide e esta é a minha história. Comecei a passar todos os canais da televisão e encontrei o Canal Esperança. Sintonizava nesse canal porque eu tinha muitas perguntas. E depois fiquei espantada, pois as perguntas que tinha na minha mente estavam a ser respondidas, mais ou menos quando eu ligava este canal. Foi algo incrível. Cheguei ao ponto em que disse às minhas filhas: lembram-se daquela pergunta que eu fiz sobre Deus? Sabem uma coisa? Acabou de ser respondida. Vocês têm de vir cá ver, têm de vir e ouvir. Por fim, esse era o único canal que víamos na televisão. Eu tinha perguntas sobre onde é que o meu companheiro e o meu pai estariam realmente. Por isso debati-me muito com essa questão. Mas depois acabei por ligar o canal e ver se eles tinham uma resposta. Quando senti uma ligação com os adventistas do sétimo dia, disse às minhas filhas: bem, tenho a certeza de que há uma igreja no fim da rua. Vamos lá ver como é. A partir daí, enquanto andei a espreitar a igreja durante 3 meses, eu guardava o sábado em casa com o Canal Esperança. Uma vez fomos lá e todas estávamos tímidas. Descemos a rua, demos uma volta e depois demos outra volta ao bairro. Na terceira vez que lá fomos, estávamos bem vestidas e preparadas. Conversamos à porta e vimos por que razão íamos fazer isto. Muito bem, vamos lá. Então entramos pela porta e sentamo-nos e senti-me como se estivesse em casa. O que aprendi desde que vim para a Igreja Adventista do sétimo dia sobre a morte é que eles estão a dormir. E isso faz-me sentir em paz, pois finalmente conheço a verdade. É bastante interessante ver o que ela aprendeu através do Canal Esperança, não só sobre o sábado, mas o que acontece quando alguém morre e que Jesus virá em breve. Fui diagnosticada com cancro pancreático. Fiquei feliz por finalmente ter um diagnóstico, mas na realidade não compreendi muito bem esse diagnóstico. Por isso, quando pousei o telefone, pus-me logo de joelhos. Depois disse: muito bem, Senhor, obrigada. Agradeço-te por isto.
Sei que te pedi para me ajudares a perder algum peso, mas não pensei que seria assim. Mas está bem, é o que é. Agora vou fazer isto contigo e vamos percorrer este caminho juntos. A nossa mãe mostrou-nos o caminho a seguir e tentaremos permanecer nesse caminho para que a possamos ver novamente. Gostava imenso que as minhas filhas soubessem que Deus é real e que Ele nos ama.
o texto bíblico, 2 Coríntios 8, 3 a 5. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram o que nós esperávamos, mas assim mesmo se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. O texto para o culto de hoje encontra-se em Mateus 13, verso 1 a 3, de uma leitura. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olá, bom dia a todos os presentes, sejam bem-vindos. Bom dia a todos os que nos acompanham também pela internet, todos aqueles que não têm possibilidade de estar aqui fisicamente connosco esta manhã. A passagem que foi lida não foi só Mateus, alguns se calhar ficaram a estranhar, não foi só Mateus 13, 1 a 3, foi Mateus 13, 1 a 3, mais o versículo 44. E é sobre o versículo 44, sobre esta parábola de Jesus, que nós nos vamos dedicar hoje. O maior tesouro. Ao longo de todo o capítulo 13 de Mateus, Jesus ensina as verdades sobre o reino de Deus ao povo e aos discípulos. E ele fala através de uma série de histórias que nós conhecemos como as parábolas. E de todas as parábolas, esta, representada em Mateus 13, 44, provavelmente terá tido um impacto especial naqueles homens, quando ouviram esta história. Porque naquele tempo, em todas as aldeias, em todas as vilas, havia a história de alguém, de um conhecido, o primo, de um amigo, que tinha da noite para o dia enriquecido, porque tinha encontrado um tesouro escondido. E de facto, ao longo da história, era muito comum esconderem suas moedas, joias, ouro, outro tipo de tesouros na terra. Nós falamos de um tempo da história da humanidade em que era muito comum ouvir-se falar em guerras, em invasões, em pilhagens, em roubos. Isto era muito frequente acontecer. E também a nível da governação havia muitas mudanças constantes, havia uma grande instabilidade a nível dos governos. Estavam sempre governos a serem substituídos por governos. E isto implicava principalmente aos mais ricos taxas, sobretaxas, impostos, tributos. E assim, a maior parte dos homens decidia, de facto, para se precaver destas situações, quem tinha algumas posses, escondê-las. Podemos então assim dizer que a terra, o sol, servia um bocadinho como uma entidade bancária, onde nós, um cofre, uma entidade bancária onde nós depositávamos o nosso dinheiro por um determinado período de tempo e aí as riquezas dos homens ficavam guardadas e eram mantidas a salvo, mantidas protegidas. Até aqui está tudo bem. O problema era quando, por culpa das guerras, das invasões, o proprietário ou morria, ou era morto, ou era levado preso ou em cativeiro, ou pura e simplesmente se esqueciam de tinha guardado o tesouro. Porque muitas das vezes costuma-se dizer que não se guardam os ovos todos no mesmo cesto, não é? E aqui acontecia o mesmo, as pessoas não guardavam o tesouro todo na sua totalidade no mesmo pedaço de terra, espalhavam-no. E muitas vezes parte desse tesouro era simplesmente esquecido. E muitas das vezes mais ninguém sabia onde é que estes tesouros se encontravam, só o próprio é que sabia onde é que tinha escondido. Muitas das vezes não confiavam
nem na família, nem nos amigos, para dizer, olha, se eu me esquecer ou se eu for preso, vai lá e tira o tesouro. Não era assim que os homens pensavam naquela altura. Eles eram os patriarcas, eles é que tomavam conta da situação e não precisavam de ajuda de ninguém. E então, muitas das vezes era isso que acontecia. Ninguém sabia onde é que se encontrava o tesouro e dezenas ou centenas de anos após estes tesouros terem sido escondidos, ou intencionalmente, porque de facto alguém sabia que existia algures um tesouro e ia procurá-lo, ou então pura e simplesmente por acidente, a verdade é que muitos homens de facto descobriam estes tesouros escondidos. E inclusive naquela altura também era comum, e hoje em dia ainda há um bocado este conceito, especialmente por influência de filmes como Indiana Jones, que a gente vê que ele não é um simples arqueólogo, não é? Vai sempre tentar descobrir o maior tesouro. E naquele tempo era muito comum, quando alguém era visto a rondar ruínas, uma ruína de uma vila, uma ruína de uma cidade ou de uma casa senhoral, era muito comum essa pessoa ser logo apelidada de caça-fortunas. Tal era a facilidade realmente com que naquele tempo se conseguia descobrir tesouros escondidos. Ora, vamos voltar à nossa parábola. Existem dois elementos que têm que ser identificados. É necessário que nós compreendamos o que é que a parábola quer dizer por campo e por tesouro. Eu gostava que isto colaborasse comigo. Se alguém me puder ajudar a mudar, já que eu com as tecnologias sou sempre muito bem. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, esta parábola encontra-se no capítulo 8. Ela identifica este campo como as Sagradas Escrituras. À semelhança do campo, a palavra de Deus está ao alcance de todos. O campo não está escondido. O campo para este homem estava bem visível. Tudo o que ele teve que fazer foi falar com o proprietário para o alugar. Deus não oculta a sua palavra. Os homens, muitas das vezes, é que devido às suas escolhas e aos seus atos, tornam a palavra de Deus obscura, tornam a palavra de Deus difícil de encontrar, difícil de compreender, criam obstáculos à palavra de Deus. No mesmo capítulo 8, eu estou a andar para trás, peço desculpa, obrigada. O tesouro é-nos identificado como sendo o Evangelho. E tal como o tesouro desta história, o Evangelho, para todos aqueles que confiam somente na sua força, todos aqueles que confiam somente na sua própria sabedoria, todos aqueles que buscam somente as suas próprias filosofias, encontra-se enterrado. À semelhança do tesouro no campo, o Evangelho pode muitas vezes encontrar-se enterrado, oculto. Porque muitos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. Podemos ler em 1 Coríntios 2,14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Muitas das vezes, tal como aconteceu ao homem da parábola, pode dar-se o caso de tropeçarmos no tesouro, não andarmos à procura da verdade e ela vir ter connosco. E aqui, queridos irmãos, perante Deus, nós temos uma grande responsabilidade uns para com os outros, porque nós não sabemos até que ponto é que a nossa vida pode influenciar alguém a achar este tesouro. Nós sabemos que o Senhor deseja utilizar-nos a cada um de nós como instrumentos da sua mão. Deus deseja que cada um de nós possa ser um propagador da sua palavra. E nós podemos apenas imaginar o efeito que nós já tivemos na vida de outras pessoas, seja através do nosso exemplo, seja vivendo uma vida santificada de acordo com os princípios divinos, seja a palavra proferida com amor no momento certo. Nós não sabemos até que ponto é que nós podemos influenciar outros a reconhecerem e a procurarem por eles próprios este tesouro. Mas seremos nós como o homem desta parábola, o homem que encontra o tesouro? Será que quando nós encontramos o tesouro, à semelhança deste homem, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para nos podermos apropriar dele? Este homem compreendeu perfeitamente a importância deste achado. E enquanto ele não reuniu
todas as condições necessárias para se poder apropriar deste tesouro e proclamar-se dono deste tesouro, ele não descansou. Ele estava disposto a ir até às últimas consequências. Ele estava disposto a abrir mão de tudo o que tinha. Ele estava disposto a trabalhar, a dedicar-se, a fim de alcançar as riquezas que agora tinha descoberto. Mesmo tendo isto implicado, não é? Mesmo as suas ações terem implicado rejeição, incompreensão, da parte precisamente de quem? Daqueles que o deveriam apoiar, não é? Daqueles que lhe eram mais íntimos, da sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos mais íntimos, os seus irmãos na fé. E quantas vezes, queridos irmãos, não é isto que se passa na nossa vida? Quantas vezes, devido às escolhas que nós fazemos em prol de Jesus, não passamos por situações semelhantes a esta? De certeza que todos nós temos histórias para contar. Pais que nos criticam, irmãos que nos olham com desconfiança, amigos que nos ridicularizam e pura e simplesmente nos viram as costas, colegas que só fazem é saber mexericar-nas quando nós não estamos presentes, só sabem é falar mal de nós. Queridos irmãos, o que é que nós estamos dispostos a sacrificar em prol do Evangelho? O que é que cada um de nós está disposto a abrir mão em prol da Palavra de Deus? O que é que eu estou pronta a abdicar a favor de Cristo? Quando Jesus contou esta parábola, houve uma situação também que surgiu. Foi que ele mostrou mais uma vez, ele contou esta parábola a quem? Aos discípulos e ao povo. E que povo era este? Era o povo de Israel, não é? Eram os judeus. Ele mostrou mais uma vez através desta parábola que os judeus, tendo-lhes sido de facto confiada a verdade, ainda não estavam preparados para recebê-la e não estavam dispostos a reconhecer Jesus como o Messias. Porque caso os judeus o fizessem, e falamos particularmente dos líderes do povo, que tinham uma grande influência sobre todo o restante povo, caso eles o fizessem, eles teriam de renunciar aos seus conceitos e tradições. Eles teriam de renunciar às suas práticas egoístas e às suas práticas, muitas das vezes, condenáveis aos olhos de Deus. A questão é que naquele tempo, à semelhança do que acontece hoje em dia, aceitar o Evangelho, a verdade eterna e imutável, a palavra, em suma, Jesus Cristo, implica sempre, e atenção, implica sempre na nossa perspectiva humana, alguma espécie de sacrifício. Se formos honestos connosco próprios, se pararmos para pensar, é assim que nós nos sentimos. Se eu quero viver uma vida santificada, se eu quero fazer a vontade do Pai, não a minha, de alguma forma eu vou ter que sacrificar alguma coisa. E como seres humanos é esta a visão que nós temos, uma visão pequenina, tacanha, mesquinha, de sacrifício, quando não é nada disto que se pede. Aqui, a grande maravilha, o fator uau, é que em Cristo, tudo aquilo que é visto, ou que era visto como um sacrifício, como algo a abdicar, como algo a ter que abrir mão com muita dor da nossa parte, na realidade é mais um passo na direção da nossa libertação espiritual. Tudo aquilo que nós temos tendência para ver como um sacrifício em prol da verdade, na realidade é uma libertação, é mais uma cadeia de pecado que se parte e que nos aproxima de Deus. E deste grande dia pelo qual todos ansiamos, onde finalmente seremos livres. Ellen White, mais uma vez no livro Parábolas de Jesus, afirma, peço desculpa, ora, o homem natural não compreende as coisas dos... Não, peço desculpa. Já estou aqui toda trocada, peço imensa desculpa. Este não era agora. Onde é que ele está? É este. O descobridor do tesouro celestial não terá nenhum trabalho por demasiado grande, nem sacrifício algum por demasiado custoso para obter os tesouros da verdade.
Estas são palavras de Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo. Mas vivemos num mundo falível, num mundo de pecado, e mundo este em que Jesus tem noção da realidade e Jesus tem noção que a maior parte do ser humano não almeja este tipo de tesouro, não almeja sacrificar-se em prol de Cristo. A maior parte dos homens, o que almeja, o que deseja, é adquirir riquezas mundanas, perdendo de vista a vida eterna, em troco da sua própria vida. Hoje, mais do que nunca, a humanidade procura, de uma forma completamente descontrolada, por tesouros terrenos, tendo sempre a mente imbuída de pensamentos egoístas, porque nós, quando estamos na busca de algo só para nós, não podemos ter outro tipo de pensamentos. É incompatível ter pensamentos altruístas quando eu estou a pensar só em mim. Não há possibilidade de pensar nos outros, de dedicar tempo aos outros. E estes homens estão dispostos hoje, a fim de conquistarem a riqueza, o poder, a fama, a glória, por mais efêmera que seja, estes homens estão dispostos a sacrificarem, a porem os seus princípios, os seus valores, as suas tradições acima do próprio Deus. Eles não se importam com aquilo que a palavra de Deus diz. Eles não querem saber do Evangelho. Eles não se preocupam com o tesouro escondido. Eles buscam fama, buscam reconhecimento neste mundo. É claro que cada um de nós, todos nós temos pensamentos ambiciosos. Todos nós, quem é que não gosta de ser reconhecido num trabalho que faz, quando faz um bom trabalho? Quem é que não gosta de ser reconhecido? Quem é que não gosta de uma palavra de apreciação e de louvor por algo que faz? Todos nós almejamos por uma palavra de afirmação, não é? Uma palavra positiva de alguém. Enche-nos o coração, faz-nos sentir bem. Mas não é este tipo de situação que nós estamos aqui a retratar. Nós estamos a falar de homens e mulheres que não se importam, passa a expressão, de vender a sua própria alma em troco de 30, 40, 50, 60 anos de glória, de poder, de fama. Não sei agora se é este, exatamente. O esmero e o cuidado de Jesus é mostrar precisamente à humanidade quão errada é esta filosofia de vida. E podemos ler em Mateus 16, 26. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Jesus deseja apresentar à humanidade um mundo mais nobre, um mundo totalmente diferente do mundo a que estamos habituados. Ele deseja-nos apresentar o reino de Deus. Ele deseja-nos apresentar, em suma, a vida eterna. O tesouro. Estamos nós dispostos a ouvir Deus, a ouvir Jesus? Mais, estamos nós dispostos a ter uma ação, a ter uma atitude não passiva de simplesmente ouvi-lo, mas uma atitude de ação e de obedecê-lo? Estamos? Estamos dispostos a isso? Ainda no capítulo 8, Ellen White diz-nos que a leitura é um bocadinho mais longa, mas vale a pena lermos, está bem? Deve, porém, haver estudo sincero e exame minucioso. Isto está completo. Percepções vivas e claras da verdade jamais serão a recompensa da indolência. E não podemos esperar obter conhecimento espiritual sem esforço veemente. Os que desejam achar os tesouros... Sério, eu e as tecnologias, ajudem-me, por favor. Devia ter transcrito e fui preguiçosa e não transcrevi a passagem. Bem, estamos com algumas dificuldades técnicas, não faz mal. Eu convido-vos a todos os que puderem a lerem Parábolas de Jesus e, em particular, este capítulo 8. Está na net em PDF, portanto, nem sequer têm necessidade de gastar dinheiro a comprar o livro. Em PDF vocês obtêm o livro e, inclusive, também há áudios. Se forem demasiado preguiçosos para ler, podem ouvir também. Eu convido-vos depois a lerem, então, as palavras de Ellen White sobre de facto, o que deve ser a nossa ação. Que, de facto, devemos ter o cuidado de, com o espírito aberto e pedindo a intervenção divina, de estudar a palavra de Deus. Não somente aceitá-la, não somente
ouvir de boca e aceitar, mas a termos nós o cuidado de estudarmos. Não basta ler, porque muitas das vezes nós lemos e não compreendemos. Nós precisamos de investigar, nós precisamos de estudar, nós precisamos de solicitar ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento e que nos dê sabedoria para compreendermos as palavras de Deus. Tudo aquilo que Jesus pretende para a nossa vida e que está exposto na sua palavra. Finalmente, nós temos todos os ingredientes que necessitamos, não é? Para possuir o tesouro. Nós devemos, de facto, crer no Salvador, ter fé na revelação do Espírito Santo e, como teríamos acabado de ler, buscar a palavra de Deus com estudo e sabedoria. Uma vida de comunhão com Jesus capacita-nos, não tenham dúvidas disto, uma vida de comunhão com Jesus capacita-nos diariamente a compreendermos mais sobre a verdade contida na sua palavra. Uma vida de comunhão com Jesus capacita-nos a diariamente entendermos o verdadeiro significado do reino de Deus. O tesouro pode ser encontrado por todo aquele que der tudo por tudo para alcançá-lo. E em Provérbios 2, 3 a 5 podemos ler: se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento, o conhecimento de Deus. Eu não vos vou ocupar mais tempo. Eu faço sempre cultos muito pequeninos. A minha oração hoje é que o Senhor, de facto, nos capacite, a cada um de nós, a cada um presente, a cada um que nos vê pela internet, que o Senhor nos capacite na busca do seu tesouro e, acima de tudo, no entendimento de que nada, irmãos, absolutamente nada neste mundo vale a vida eterna. Amém. Perfumados vales com jasmim.